Olá! E se você comandasse um time que estivesse em uma disputa, onde teria que criar uma estratégia para chegar na linha de fundo do inimigo e ganhar? Você saberia o que fazer? No programa Kick-Off especial deste sábado, vamos explicar por que o futebol americano é tão comparado a uma batalha, como ele é jogado aqui no Brasil e o trajeto que ele percorreu até chegar aqui, na nossa cidade. Na Lituânia, o basquete. Na Nova Zelândia, o rugby. No Brasil, o futebol. E nos Estados Unidos, o futebol americano. A maioria deles tem como base o futebol tradicional, jogado em todo o mundo e com muitos adeptos, principalmente na Europa e nas Américas. A partir do século XIX, os jovens dos Estados Unidos que iam estudar na Inglaterra se apaixonavam pelo futebol e pelo rugby. Ao voltarem para casa, levavam consigo os esportes. Como na época cada lugar tinha suas regras, os americanos adaptaram para a sua realidade e surgindo assim o futebol americano. Mas você sabe qual a diferença entre o futebol americano full pad, jogado nas universidades americanas, e do flag, modalidade praticada em Rio Verde? Descubra agora. Os principais equipamentos utilizados no futebol americano são dois: o helmet, com a máscara facial, e o shoulder. Eles são de uso obrigatório por parte de todos os jogadores em campo. Além do capacete e das ombreiras, muitos equipamentos são utilizados, porém são complementares. São eles: luva, camisa, calça, meia, chuteiras, protetor bucal, protetores de perna, de braço, de coxa e de quadris. Já no flag se usa menos equipamentos. Além da camisa, da calça, meias e chuteiras, se usa apenas uma cinta que contém as flags, presa por um velcro, que ao ser retirada da cinta simboliza o final de uma jogada. Veja agora como é a formação de um atleta de futebol americano com o repórter Pedro Lambert. Nada mais importante na vida de um atleta do que ser sempre o melhor possível para o seu time. Mas, antes de tudo, qualquer jogador precisa passar por uma formação. Quando o rapaz, criança, jovem, adolescente, ele vem treinar com a gente primeiro observa o biotipo dela. Se ele é magro, alto, baixo, forte. E segundo, a gente olha a velocidade e agilidade dele. A partir desse contexto, umas conversas rápidas, você também já tem uma noção da personalidade que a pessoa tem. Com base nisso, você já tem uma pré-posição determinada. Entretanto, como o futebol americano não faz parte da cultura brasileira, antes da formação, o futuro atleta precisa conhecer a modalidade. Bom, primeiramente é por causa... Eu comecei jogando videogame. O primeiro contato foi jogando videogame. Mas a partir daí eu acabei acompanhando a NFL na televisão, que antes só passava em canal fechado. Agora começou a passar em canal aberto. E quando eu soube a notícia de que tinha um time em Rio Verde, foi instantaneamente. Acabei aparecendo lá e desde então eu estou aqui. Bom, comigo foi que eu nunca fui bom em nenhum esporte, para falar a verdade. Futebol eu sempre fui o gordinho que não joga nada. Mas quando o Henrique me apresentou o futebol americano, eu descobri que mesmo sendo gordinho, mesmo tendo que ralar muito para conseguir as habilidades do futebol americano, é um ótimo esporte para qualquer peso, tamanho, idade, qualquer pessoa. Bom, futebol americano eu apenas conhecia pela internet mesmo, vi alguns vídeos, e também quando eu fiquei sabendo que tinha essa oportunidade de praticar o esporte aqui em Rio Verde, eu procurei o Henrique e estou aqui para poder treinar, ajudar o time. Apesar do crescimento nos últimos tempos, o futebol americano ainda dá seus primeiros passos no Brasil, estando longe de ser o espetáculo que é a modalidade nos Estados Unidos. Bom, é difícil falar isso, difícil pensar numa maneira de como equiparar as equipes brasileiras com as norte-americanas, porque o futebol americano é uma cultura dos Estados Unidos, que é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. No Brasil, o moleque nasceu e ganha uma bola. Lá nos Estados Unidos, a cultura deles é nascer e começar a jogar um dos esportes lá, que seja futebol americano, basquete, beisebol, hóquei, ou o que quer que seja. Então, a gente precisa começar por baixo, começar
até crianças que queiram jogar futebol americano, que o futebol americano seja praticado na várzea, da mesma maneira como o futebol brasileiro é jogado. Então, quando isso se tornar um componente cultural, talvez aí a gente possa começar a pensar em como se equiparar com o futebol americano que é praticado nos Estados Unidos. Hoje, a gente está num nível jurássico ainda, não desmerecendo os praticantes, o pessoal que ama o esporte, que tira um tempo de folga para ir lá jogar e que quer se envolver, que quer construir algo, mas a verdade é que o futebol americano praticado no Brasil ainda está engatinhando. Se você começar a analisar, o futebol universitário norte-americano é praticado há mais de 100 anos. Então, eles têm 100 e tantos anos de tradição, enquanto a gente tem 10. Então, a gente precisa começar incutindo a cultura do cara gostar do futebol americano para depois começar a pensar como a gente vai chegar lá. Não, vamos começando aos poucos. Primeiro a gente põe a molecada para brincar, para gostar, para desenvolver o esporte. Depois a gente parte para a profissionalização. O futebol americano é muito comparado a uma batalha de gladiadores, porque é uma disputa de 11 de cada lado, que usam a força para neutralizar a investida do oponente, como empurrões, bloqueios, mas tudo isso com devido equipamento. Já no Brasil, o modelo flag é algo mais leve. Até as mulheres podem jogar essa modalidade, porque não precisa de tanto contato físico. Conheça agora o time Pumpkins com o repórter Bento Júnior. A história do futebol americano começou através de uma adaptação do rugby, ainda no século XIX. No Brasil, conheceu-se o esporte na década de 60 através de transmissões da extinta TV Tupi. Em 2013, Henrique Ferreira resolveu criar um projeto, o primeiro para a prática da modalidade em Rio Verde, surgindo assim o Pumpkins. Olha, a gente começou devido à lesão que eu sofri jogando no Vila Nova. Eu sou ex-atleta do Vila Nova, sofri lesão, fiquei parado, os meninos lá me deram a ideia porque eu não montar um time no interior que não existe. Até a presente data não existia nenhum time no interior, me deram a ideia, comprei a ideia e comecei o projeto aqui. Hoje, o time está completo, com 11 jogadores flex, ou seja, que podem jogar em várias posições, como receivers, runners ou quarterbacks. A modalidade que praticam é o flag, uma variação do futebol americano que não possui contato físico direto. O objetivo, como o futebol americano full pad, é conseguir dominar território. E essa modalidade do flag, você tem que retirar a bandeirinha, né, a flag, ao invés de entrar em contato direto com o seu adversário. Mas nenhuma batalha é vencida com um só aventureiro. A força é sentida com a equipe completa. Vamos ao tempo dos patrocinadores e voltamos já, com o Field Goal, um lance livre que vai te conquistar em 3 pontos. Campeão. Muitas famílias passam por aqui, onde o encontro com os amigos fazem das compras momentos ainda mais especiais. O Campeão sabe, desenvolvimento e natureza precisam caminhar lado a lado. Muitas coisas nem precisam ser ditas, pois são sentidas. Campeão, orgulho de ser o seu supermercado. Antes de tudo, toda a história tem suas crises. Se você estivesse fundando um time de futebol americano, mas não contasse com equipamentos nem local para treino, só vontade de jogar já bastaria? Veja o que Henrique Ferreira fez para sair desse perrengue. No Brasil, todos os esportes, com exceção do futebol tradicional, costumam enfrentar dificuldades. Com uma modalidade tão inovadora como o futebol americano, a situação não seria diferente. Então você não teve nenhuma ajuda para montar o time? Financeira não, financeira nem de pessoal. Eu corri atrás de pessoas que tinham possuidoras de alguns locais, por exemplo, a gente procurou a prefeitura, a gente só queria um local de começo, não tinha disponibilidade local.
A gente procurou algumas empresas que tinham campo, também não tinha disponibilidade do campo. E a gente conseguiu no Arena Center o local para a gente treinar todo final de semana. Então a gente começou a treinar no Arena Center com o apoio de empresários, um apoio tímido, não é aquele apoio, não, aquele apoio eu vou emprestar para você até o dia que eu falar que não quero mais. Entretanto, enfrentar as dificuldades não é exclusividade do Pumpkins. Até os melhores times de futebol americano do Brasil não são autossuficientes. Por exemplo, a gente já não tem aquelas flags que eles estão usando. E elas são obrigatórias para qualquer campeonato federado pela CBFA, que é a Confederação Brasileira de Futebol Americano. Sem aquilo lá não joga, por exemplo. E hoje a gente chegou aqui sem. Falou, não tem. Nossas camisas que a gente pegou ontem, novas, R$90 cada uma. Dinheiro de cada jogador. Tem jogador que não trabalha, jogador que está desempregado. E isso já é uma grande dificuldade, né? Para vir para cá, gasolina. Todas essas dificuldades podem parecer pequenas, mas somando elas, torna um obstáculo bem grande. Então, os patrocínios demoraram, mas muitos atletas ainda arcam com seus próprios custos. Isso no Brasil inteiro. Até o bicampeão brasileiro, os atletas ainda arcam com seus próprios custos para conseguir levar o esporte à frente. Porque, por mais que ele tenha um campeonato organizado, ainda é esporte amador. Então não é um esporte profissional. Ele é amador e depende de quê? De pessoas que corram atrás para que dê certo. Mesmo com as dificuldades, o esporte ainda tem seus praticantes, que não vão deixar a modalidade ser esquecida. Uma das maneiras utilizadas para encontrar os atletas do Pumpkins está relacionado com o projeto social CEL, que além do recrutamento de jovens jogadores, também faz sua contribuição para a sociedade e ajuda na disseminação do futebol americano em nossa cidade. A repórter Daniele Giuliatti foi lá conhecer esse projeto. Para quem pensa que essas crianças são quietas, está muito enganado. Elas fazem parte do projeto Centro de Artes e Esporte. O Pumpkins apresenta essa nova atração esportiva, mais uma variedade cultural que pode cair no gosto da criançada. E o próprio futebol americano tem como característica a autodisciplina, a disciplina do coach, né, que já começa por aí, já não é professor, não é treinador, é coach, então já tem um tratamento distinto. E também é uma nova prática esportiva, né, um conceito totalmente novo no Brasil, assim, e traz, e todo mundo já joga bola, né, vamos dizer assim, mas o futebol americano ele traz uma nova perspectiva, vamos dizer assim. A primeira lição dos pequenos é como receber a bola. E a última é se vão vestir a camisa do esporte. Vocês gostam de jogar futebol americano? Sim. Gosta? Eu amo. Vocês querem ser jogador de futebol americano quando vocês crescerem? Pode ser. Sim. Sim. Talvez. Sim. Sim? Você quer? Você quer jogar em um time? É? Você quer jogar em um time? Quero. Além de uma nova cultura, o Projeto CEL também acaba acrescentando aspectos fundamentais para qualquer jovem, como saúde física, mental e disciplina. E o Pumpkins? O que eles esperam para o futuro? Claro, ser campeões. Pessoalmente, ser campeões. Fazer do Pumpkins um grande time e ser no Pumpkins um ótimo jogador. Crescer no esporte e assim ajudar o time a realizar várias conquistas. Olha, uma coisa que eu digo para meus alunos, eu digo para qualquer um, Rio Verde não é fácil você montar nada, Rio Verde não é fácil você montar empresa, Rio Verde não é fácil você arrumar emprego, nada aqui em Rio Verde é fácil. Tá? Eu costumo falar isso para meus atletas, eu não faço caridade, o que eu faço é ensinar o esporte, tá? O que eu faço é procurar atleta, de disseminar o esporte, e eu vou dar murro em ponta de faca até minha mão caiu, a faca entortar. Já estou 2 anos correndo atrás, não me desmotivo, estou aqui. Tem dia que eu tenho 30 meninos treinando aqui, na outra semana eu tenho 3, e isso nunca me desmotivou. Primeiro que eu sou apaixonado pelo esporte. Segundo, que vou fazer virar. Aqui em Rio Verde vai virar. E um dia a gente ainda vai estar conversando em outra situação. Em junho, o Pumpkins disputou uma etapa regional do Campeonato Brasileiro na categoria Flag, que aconteceu em Rio Verde, ficando na 3ª colocação. Os próximos passos são os amistosos
contra os times de Goiás e os novos torneios oficiais. O Popequins foi o primeiro a oficializar o esporte na cidade, sendo a porta de entrada para que os outros seguissem os seus passos, como é o caso do Sparkles, o segundo time de futebol americano de Rio Verde. E se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário ou sugestão em nossa página facebook.com/programa Kickoff e até a próxima edição.